pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal GRA na Prática, né? O seu canal sobre conteúdo relevante, abordando os temas governança, riscos e auditoria de TI. Então, se você ainda não assinou o canal, aproveite esse momento aí e assine o canal para você ficar a par sobre conteúdo relevante, né, acerca dessa temática que a gente está abordando. E nesse vídeo de hoje, o que a gente vai conversar? Vocês estão vendo aqui, né, passando aqui na nossa telinha, a gente vai falar sobre arquitetura e publicações do COBIT 2019. Né? É muito importante, né, que a gente entenda, né, de onde que o COBIT veio, de onde que o COBIT partiu, para que a gente possa, né, trabalhar todo esse cenário diretamente. Tá? E aí, vocês lembram que, né, esses vídeos nossos é uma sequência, então se você ainda não assistiu aos outros vídeos relacionados ao COBIT, né, é importante que você o faça. Por quê? Porque a gente está dentro de um momento gradativo, onde a gente vai aumentando, né, a abordagem, a ampliação também e o conteúdo sobre cada um desses temas. Né? E agora eu vou mostrar para vocês exatamente a arquitetura do COBIT 2019. Vocês devem estar falando assim, uau, Diogo, que arquitetura, que documento complicado, quanta coisa nós temos aí, né? E aí eu vou falar com vocês, calma pessoal, vamos devagar. A gente vai ver ao longo das nossas abordagens, ao longo de outros vídeos, né? Cada um desse detalhamento aqui. Aqui, esse momento, é apenas para a gente entender esse conteúdo gigantesco que é o COBIT 2019. Então, se você ainda não assinou o canal, aproveite esse momento para você ficar a par sobre cada um desse momento, tá? Então, como eu tinha comentado anteriormente, qual é o objetivo aqui desse nosso vídeo? É a gente conversar, a gente entender de onde que partiu o COBIT, né, e por que que ele tem essa estrutura, né, como é que ele está organizado. O primeiro passo é a gente ver, bem, de onde que ele foi concebido, qual é a sua estratégia, qual é o seu modelo. Né? O COBIT a gente viu ao longo do tempo que ele teve outras publicações, né, ao longo dos anos. Né? E principalmente a última, né, anterior à versão 2019, era o COBIT 5, que ele mudou drasticamente, né, o conteúdo em relação à versão anterior, que era o COBIT 4.1. Então a gente pode dizer, em linhas gerais, que o COBIT 2019 ele é um acompanhamento, né, uma continuidade das outras versões do COBIT, principalmente uma reestruturação do COBIT 5. Tá? Aí vocês vão perguntar assim, Diogo, para eu conhecer o COBIT 2019, eu preciso conhecer o COBIT 5? Não necessariamente. Tá? Claro que se você já tem um conhecimento prévio sobre o COBIT 5, vai facilitar bastante. Mas fora isso, não se preocupe, porque aqui, ao longo da nossa série de vídeos, a gente vai conversar com vocês sobre cada um dessa estrutura que está aqui colocado. Então, o primeiro passo é, o COBIT ele veio lá do COBIT 5 diretamente, tá bom? E a gente vai trabalhar com essas nomenclaturas que estão aqui colocadas. Logo em seguida, a gente vê um quadro aí onde a gente tem o COBIT Core, né, que está relacionado aqui aos objetivos de governança e gestão do COBIT. Né? O que isso quer dizer? Né? Esses objetivos de governança e gestão, eles estão organizados em camadas, vocês observam lá. Né? Uma camada são os objetivos de governança, outras camadas são o objetivo de gestão. E se a gente contar cada um daqueles, né, retângulos que estão aí expressos, né, dentro desse modelo, a gente vai ver que nós temos 40 objetivos de governança e gestão. Né? Aqueles que são relacionados ao objetivo, né, à camada de governança, que são 5, né, e os demais, que são os 35, voltados lá para a camada de gestão. Ah, Diogo, é muita coisa, é muito grande esse modelo? Sim, mas não se preocupe. Assine o nosso canal, porque a gente vai ver cada um desses objetivos de governança e gestão trabalhado diretamente. E mais ainda, eu vou dar para vocês uma série de dicas, uma série de método e de modo da gente fazer uma concatenação desses, né, objetivos e mais ainda uma simplificação para vocês entenderem. Então, recapitulando, né, o COBIT 2019, ele é oriundo de outros modelos do COBIT, principalmente o COBIT 5, ele está organizado dentro dessa onda aqui, que é um modelo de referência, tá legal? E aí eu convido vocês para assinar o nosso canal, porque a gente vai ter uma série específica voltada para o modelo de referência do COBIT, tá? Depois, se a gente seguir mais um pouquinho nessa evolução, a gente vai ver uma engrenagem onde tem lá Design Factors, né? Então, o que é isso? Além daquele modelo de referência, o COBIT é
constituído também de fatores de design, ou fatores de desenho, ou fatores de projeto. A gente tem visto aí, né, algumas referências voltadas quando a gente chama aí no campo, né, dessa divulgação para a língua portuguesa, né, do COBIT, né? Isso é uma série de componentes que afetam, né, a organização como um todo. Então, se eu tivesse que explicar para vocês aqui rapidamente o que são fatores de desenho, né, eles são fatores que afetam o sistema de governança da organização quando a gente pensa dentro do contexto de TI. Ah, Diogo, cita alguns exemplos desses modelos. Legal, né? A gente tem como modelo o tamanho da organização, o porte da organização, a estratégia da organização, o modelo de fornecimento de tecnologia da informação. Se a empresa é uma empresa assim, que ela tem uma visão mais, digamos assim, agressiva em termos de mercado, quando pensa em inovação, se ela é uma empresa mais conservadora, então é o que a gente chama de fatores de design, né? E esses fatores, eles moldam todo, digamos assim, a estrutura de governança da organização. A gente vai ver, tá, em uma série específica, esses fatores de desenho. Então, eu convido vocês para assinar o canal, porque se você está interessado nos fatores de desenho de forma assim bem detalhada, eu convido vocês a assistir, né, um outro vídeo aqui dentro dessa série que vai detalhar todo esse processo. Então, recapitulando, Diogo, nós temos o COBIT Core Model, né, que é um modelo de governança. O COBIT, ele parte do COBIT 5 e ele também tem fatores de desenho. Se vocês observarem, né, na engrenagem seguinte, a gente tem aí mais uma composição do COBIT, que a gente chama de áreas de foco, né? O que é isso também, né? O COBIT também está organizado em áreas de foco. O que isso quer dizer, pessoal, na prática, né? Assim, o modelo de referência do COBIT, né, logicamente, ele não é capaz de abarcar tudo que a gente chama em termos de conteúdo da organização. Então, o COBIT percebeu, né, essa discrepância, digamos assim, que a gente tinha dentro dessa questão, e aí você pode organizar áreas de foco, né? O que isso quer dizer? Por exemplo, se a gente pensar arquitetura em nuvem, né, não é algo que a gente tem um processo diretamente definido para isso. Então, eu posso trabalhar arquitetura de nuvem como sendo uma área de foco do COBIT, né? Cybersecurity, né? O COBIT também não trabalha diretamente Cybersecurity dentro da sua estrutura do modelo de referência. Então, eu posso criar uma área de foco para Cybersecurity. Aplicativos móveis, né? Bring Your Own Device, são questões que a gente não tem diretamente dentro do modelo, né, de referência do COBIT, então eu vou criando, né, o que a gente chama aí de áreas de foco, tá? Então eu já dei alguns exemplos para vocês e a gente vai ter uma série específica tratando de áreas de foco. Então, se você ainda não assinou o canal, esse é o momento para você fazer, tá, essa assinatura para você poder ficar a par, né, diante desse cenário. Então, retornando aí, né, a gente tem o COBIT constituindo a partir do COBIT 5, basicamente, com uma série de modelos de processos ou de questões voltadas, né, para, né, a composição da governança, onde ele também tem fatores de desenho, ou seja, são aqueles itens, aqueles componentes que afetam, né, como a organização vai estruturar o seu modelo de governança e de gestão. E, além disso, se a gente não tiver, né, diretamente, né, um processo vinculado àquilo que eu quero fazer, uma avaliação, uma implementação, eu posso criar áreas de foco. Diogo, eu posso criar uma área de foco específica para a minha organização? Sim. A gente vai ver isso aqui, como que a gente vai criar áreas de foco dentro desse cenário. Por isso que eu falei, assine o canal para a gente seguir. Então, Diogo, você já deu tudo que a gente precisava em termos de COBIT, né? Por quê? Porque a partir do meu modelo de referência, a partir dos fatores que impactam, né, a governança, né, a gestão do meio ambiente, a partir daquilo que eu não tenho diretamente definido no COBIT, né, que eu posso criar áreas de foco, eu automaticamente estou modelando, estou criando, estou customizando o meu modelo de governança, né? Então a gente chega aí na última etapa desse modelo do COBIT 2019, que é para a gente ter o quê? Um modelo de governança organizado, estruturado, de acordo com a necessidade de cada organização. Tá?
Tá? Então, a gente pode até pegar essa arquitetura do COBIT e trabalhar ela backwards, ou seja, né, entendendo que a partir da minha necessidade, a partir do que modelo que eu preciso de governança, eu vou trilhando e vou vendo assim, né, o que eu tenho de área de foco, de aplicação de tecnologia, quais são os fatores que impactam o meu cenário de TI, né, e como que eu posso pensar no meu modelo de referência do COBIT para poder estruturar e organizar todo esse meu cenário, tá? Então, pessoal, né, a partir dessa dinâmica toda, a gente consegue compor, né, qualquer sistema de governança que a gente chama aí customizado dentro do COBIT. Então, Diogo, né, é complicado, né, essa arquitetura do COBIT, né? Não diretamente. Por quê? Porque a gente pode customizar, a gente pode trabalhar cada um desses pontos de acordo com a necessidade da organização, né, que você está pensando em implementar, que você está pensando em avaliar, se for da área de auditoria, se você é um gestor e precisa relacionar como é que isso está desenvolvido na organização, criando também métricas, medições, enfim, é uma série de situações que a gente pode trabalhar. Então, assine o canal para você ficar a par, né, de todo esse conteúdo de como que eu posso usar, aplicar, avaliar, introduzir, modelar o COBIT na minha organização. Beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês conseguiram assim, ter entendido o mínimo, né, desse modelo, e a gente vai ver em outras séries, em outros vídeos, mais detalhado todo esse processo, tá? E logo abaixo, a gente tem aí, né, dentro dessa figura, né, que a gente chama de guias do COBIT 2019. E aí eu trago para vocês aqui diretamente como é que a gente está organizado, que é para a gente poder fazer a customização do sistema de governança. Então, muitos de vocês devem estar interessados naquela parte final da arquitetura do COBIT 2019. O que é a parte final? Será que a customização da governança da minha organização está estruturada de acordo com o COBIT ou não? Então, você pode pensar, tá, diante desse cenário, como que você pode trabalhar todo esse modelo, tá? E a partir disso, né, quais são os componentes, o que a gente usa diretamente para poder trabalhar todo esse cenário de customização, adequação do componente de governança da organização. É exatamente usando as publicações, né? Então, nós também já vimos em outras séries aí, né, de nossos vídeos, que a gente tem uma série de publicações do COBIT. Por isso que eu falo, assine o canal para você ficar a par de todo o conteúdo relevante que nós temos aqui e que estamos apresentando para vocês em cada uma, né, desses nossos vídeos, dessa nossa série. Então, o primeiro passo a gente tem a introdução, né, e a metodologia, né, o modelo do COBIT, né, que é o documento, assim, digamos, inicial, né, o documento principal. A gente também tem, né, o que a gente chama lá de COBIT Framework, né, ou seja, ele vai trabalhar todo esse modelo de referência do COBIT, e aí ele vai trabalhar criação de áreas de foco, criação também de como a gente consegue estruturar diante de todo aquele cenário, né, de construção de métodos de modelo. Para depois a gente ter um guia específico sobre os fatores de design dentro do COBIT, para depois sim a gente pensar em implementação, né? Então, o que a gente traz para vocês, né, diante desse cenário que a gente vai trabalhando aqui? Esse COBIT introdução e metodologia, temos uma série de vídeos aí que vocês já devem ter trabalhado, já devem ter visto, tá, diretamente, que a gente vai abordar e que nós já abordamos esse modelo, né? E também temos uma série específica onde a gente vai trabalhar o modelo, tá, de referência do COBIT, tá bom? E também os fatores de design e o método também de implementação, além também da área de DevOps, né? Então, o que eu chamo para vocês assine o canal para você ficar a par de todo esse cenário, de todo esse design que a gente tem do COBIT 2019, né? E por que, né, que o COBIT é estruturado, está organizado diante desse cenário? Nós vimos, né, também em outros vídeos aí da nossa série que para eu poder modelar, trabalhar um sistema de governança, é principal o quê? Que a gente tenha, né, uma cascata, ou seja, um desdobramento de todas as necessidades de uso do COBIT 2019. Isso tudo parte, né, de algumas diretrizes, né? Quem que dá essas diretrizes na organização? São os stakeholders, né, de acordo, né, com as suas orientações, com as suas necessidades. A partir disso, a organização, né, de forma corporativa, ela tem lá suas políticas, né, seus procedimentos, seus planos estratégicos, né, para que a gente tenha o quê?
as metas da organização. Então, a organização traça lá diante que vai ser a sua estratégia como um todo, para depois a gente ter as metas, né? E quando a gente pensa diante de um cenário de tecnologia, principalmente dentro de um contexto de transformação digital das organizações, é fundamental que isso esteja alinhado com o contexto de TI. Então, o COBIT traz para a gente o que a gente chama de metas ou objetivos alinhados, né, relacionados à tecnologia da informação. Para quê? Para que eu possa realmente ter os objetivos de governança e gestão implementados, né? Então, é uma cascata de objetivos, né, onde a gente parte, né, do cenário das necessidades da alta administração, dos stakeholders, né, adequando isso às metas e às necessidades da organização, e o rebatimento que se tem dentro do contexto de tecnologia, a partir, né, das metas de alinhamento, para que depois eu possa traçar, né, e identificar todos esses objetivos de governança mais específicos, beleza? Então, eu agradeço aí mais uma vez, né, assim, a colaboração de todos, né, e assim, assine o nosso canal, estamos aqui em outras séries e eu aguardo vocês. Até breve.